Olá, pessoal, tudo bem? Eu de novo aqui no nosso programa No Divã com Vilma Malta. Pessoal, depois daquele desabafo sobre as crianças de Marajó, que deu uma audiência bem grande, eu vi que teve muitas pessoas que assistiram. Eu fico feliz porque é um tema polêmico e que ele não vai morrer nunca. Foi o que eu deixei claro para vocês naquele vídeo, né? Mas hoje eu quero voltar àquela nossa linha de psicologia, a minha linha onde eu não quero entrar em política. E quando for para entrar em política, eu vou falar de mim, dos meus trabalhos e dos meus projetos. Hoje, a pergunta que não quer calar é a seguinte: como é que anda o seu nível de ansiedade? Você já parou para pensar como é que está o seu nível de ansiedade? Se ele está muito alto, se ele está baixo, se você está vivendo ou apenas sobrevivendo, enfim. Todos nós passamos por isso. E eu sempre falo, aqui no meu consultório eu tenho tudo, mas ó. Esse cheirinho é tão bom, e eu já indiquei ele para vocês. É o cheirinho de alegria. Olha aqui. É muito bom. De alegria e energia. Ele é um aromatizador de ambientes do Avon. Eu adoro Avon. Minha maquiagem é toda do Avon. E vocês já perceberam que eu não gosto muito de borrar a cara não, né? Então tá. Para iniciarmos então esse pequeno tema sobre ansiedade, eu quero ler uma frase para vocês que eu achei muito importante e pertinente para esse nosso tema. Essa frase é do Eckhart Tolle, tá? Onde quer que você esteja por inteiro. Se você acha insuportável o seu aqui e agora, e isso te faz infeliz, há 3 opções: abandone a situação, mude a situação ou aceite-a totalmente como é. Se você deseja ter responsabilidade sobre a sua vida, você deve escolher uma dessas 3 opções e deve fazê-lo agora. Depois, arque com as consequências, sem desculpas, sem negatividade. O Eckhart Tolle, acredito que estou falando certo, é o escritor do livro O Poder do Agora. E ele fala sobre o agora. Como é que você está vivendo? Agora, nesse momento que você está vendo este vídeo, pare e reflita. Como é que você está? Você está bem? Você está triste? Você está preocupado, preocupada? Você está feliz? Pare e pense. Inspira, expira e responde com sinceridade. Fale para você mesma, fale o seu nome. Maria, João, no meu caso, Vilma. Como é que eu estou comigo mesma agora? Na verdade, eu estou satisfeita, porque eu estou persistindo a minha meta de focar realmente no YouTube. Eu estou feliz neste momento porque eu estou persistindo
e conseguindo alcançar a minha meta. E você, como é que você está? Pare e reflita. Gostaria muito de saber o comentário de vocês, mas sem mentiras, sendo sinceros, porque na psicologia o que a gente trabalha é a verdade. E eu sempre falo para os meus pacientes, olha, se você estiver mentindo quando eu aplico um teste ou alguma coisa, nível de ansiedade, alguma coisa de depressão, eu falo, seja sincero nas respostas, porque se você estiver mentindo, você está enganando você mesmo. Para mim, tanto faz. Será um teste onde o resultado não será o real. Então, a pessoa está se enganando. Aí, eu olhei no livro, né? E refleti outra questão. Quando você está passando por um nível de ansiedade muito alto, você tem que pensar que você não sabe que a única opção que você tem quando está passando por dificuldades é ser forte. A única opção, porque passam outras sim por nossos pensamentos. Ah, sim, passam pensamentos de desânimo, de depressão, pensamentos suicidas, pensamentos que na verdade não são, sabe, não são racionais, são pensamentos de fuga. E quando nós pensamos nessa situação, outro dia eu estava conversando com um colega e ele passou por essa situação e ele me disse, e o Chico Xavier sempre fala isso também, tudo na vida passa. Tudo na vida passa. Aí vem os bobos com as brincadeiras, né? Se até uva passa, por que as outras coisas não vão passar? Mas nós não podemos deixar que passe sem antes agirmos. E o que é realmente ansiedade? Ansiedade, gente, ela atrapalha a vida da pessoa completamente. A ansiedade, ela vem acompanhada junto com a depressão, com o desânimo, com a vontade de lutar, com a vontade de persistir, com a vontade de correr atrás. Aqui, o que eu tenho de termos sobre ansiedade? Ansiedade é necessitar ficar na cama o dia todo para evitar bater de frente com a vida. Esse é um dos pontos da ansiedade. É se sentir preso, presa em si mesmo, em si mesma. É sentir que até respirar é difícil. A pessoa que passa por uma ansiedade, ela tem esse pânico, essa dificuldade em respirar. É ver aquilo que ainda não aconteceu, acontecendo 365 vezes ou mais por dia, da pior maneira possível, que é a preocupação. A pessoa ansiosa, ela já acorda pensando assim, como é que vai ser, como é que vai ser, como é que vai ser, como é que eu vou sair, como é que vai ser. Cara, calma, respira, faça alguma atividade. Eu já indiquei para vocês assim, o melhor do melhor do YouTube, que tem as meditações, as frequências Hertz. Eu
falo sempre, eu uso todo dia para dormir. O meu cérebro já acostumou. Por quê? Porque quando eu ouço aquele som, aquele barulhinho, aquela frequência, eu já estou ativando os meus neurotransmissores para ter um bom sono, para ter um bom dia, para correr atrás das coisas que eu preciso correr, para realizar as coisas que eu preciso realizar. Agora, a pessoa ansiosa, ela não vive, ela simplesmente se preocupa demais com coisas que nem vão acontecer. Outro dia, conversando também com uma pessoa, essa pessoa me disse: doutora, por que nossa cabeça é desse jeito? Por quê? Por que eu passei o dia todo preocupado com coisas que não aconteceram? E aí eu sempre falo para vocês, gente, vamos trabalhar a janelinha killer. Pá, pá, pá. Calma, calma. Faça um chá de alecrim, faça um chá de camomila, procura uma aromaterapia, procura uma color terapia. Eu adoro trabalhar com color, cores, terapia. Procura sair, caminhar. Eu, particularmente, aqui nessa cidade onde eu estou, eu não tenho confiança e nem companhia. Então, eu prefiro ficar aqui no meu espaço. Mas, pensa, você tem 1000 coisas que você pode fazer. E sofrer de ansiedade é sofrer por antecipação. O que você ganha com isso? Nada. Você não ganha nada. Só perde. Porque aí você começa a queimar seus neurônios e se preocupar, ocupar. E aí você já pende para o lado da negatividade. E com a negatividade, você já vai usando palavras desnecessárias, palavras de empobrecimento, palavras de doenças. Ah, eu tô doente, ah, eu tenho isso, ah, eu tenho aquilo. Gente, eu vou preparar uma matéria para vocês sobre a neurolinguística. Porque a palavra tem poder. Eu já falei 1000 vezes para vocês. Mas um exemplo, sempre que eu coloco, a pessoa fala assim: eu não consigo. Apareceu aqui, faz de conta, hein? Eu não consigo. Tira o não. O que ficou? Eu consigo. Isso é trabalhar a sua ansiedade. Isso é trabalhar a sua preocupação, porque você está se preocupando antecipadamente com qualquer coisa que você pensa que nem vai acontecer. Quisera soubéssemos o que vai acontecer no percurso do dia, mas a gente não sabe. Existem muitos imprevistos. Pense nisso com carinho. Outro tópico. Ansiedade é querer as coisas para ontem. É sentir aquele sentimento intenso. Aquela vontade, nossa, isso podia ser ontem. Romeu, vou soltar o Shazam, que é o Pitbull, aí ele quer. É o quê? É você pensar que assim, olha, que a cada 10 pensamentos que você tem sobre algo, 9, se você ser sincero com você,
E se você estiver num nível alto de ansiedade, de 10 pensamentos, 9 são negativos. Pensando coisas que jamais, de novo, eu repito, aconteceriam. Jamais. É ter uma mente especializada em destruir qualquer vestígio de saúde mental. A ansiedade é também querer ficar sozinho, em um canto, na sua casa, no quarto, para não poder explicar para ninguém. Olha só, que essa crise sua não é frescura ou falta de Deus. Porém, também é querer que alguém te abrace, que alguém esteja do seu lado, que alguém te dê força, que te diga que nada daquilo que você está pensando é besteira, que nada disso vai acontecer, que você não vai morrer, que você vai vencer, que você está passando por uma situação difícil, mas não é besteira. Ansiedade é você começar a chorar por compulsividade, até soluçar, sem saber o porquê. É ficar deitado na cama por 30 minutos se perguntando: por que eu não consigo dormir? Por que eu não consigo realizar as coisas que eu tenho que fazer no dia a dia? É aquele nó na garganta que aparece de repente. É saber que não existe motivo para tanto, mas mesmo assim você está sentindo. Ansiedade é pensar no passado, no presente, no futuro, tudo junto. Tudo junto. Girando sem controle na sua mente. Ansiedade é algo que te deixa doente. A ansiedade é um dos primeiros fatores, um dos primeiros passos que levam as pessoas à depressão. Então eu estou te perguntando, em que nível está a sua? E o que é que você pode fazer a respeito disso por você? Eu já te dei as dicas. Pare e pensa. Reflete com você mesma. Por que é que eu estou assim? Eu tenho uma história verídica que é do Pedro Pimenta. Eu acredito que eu já tenha contado isso para vocês. O Pedro Pimenta é um moço jovem, bonito, que num certo dia, do nada, ele sofreu uma leucemia super grave. E essa leucemia deu uma necropsia nele. Gente, vocês pensem nisso e agradeçam a Deus, porque vocês não estão nesse nível. O Pedro estava sozinho no apartamento dele. A única coisa que ele sentiu, ele acordou passando mal, vomitando, e ele pegou o celular dele, que estava ao lado da cama, e só clicou no número que estava ali mais fácil. O irmão correu, porque assim falava, Pedro, e o Pedro não falava nada. Então ele viu que era algo urgente que tinha acontecido, algo inesperado, porque o Pedro era super saudável, o Pedro não tinha nada. Ele tinha umas ansiedadezinhas, porque no livro ele relata, e enfim, o Pedro teve uma necropsia, gente. O que é necropsia? As mãos, os braços, as pernas, os pés começam a ficar roxo.
E quando o irmão dele chegou no apartamento já de madrugada, ele já estava com as mãos e os pés roxos. Falou: meu Deus, tenha misericórdia de nós e proteja cada um de nós, porque ele jamais na vida pensou que ia passar por isso. Quem pensa? E é isso que é a ansiedade. O Pedro, naquele momento, não estava pensando em ansiedade. Ele tinha um pouquinho talvez de baixa estima, alguma coisa assim, mas nada sério. E ele sofreu essa crise, que assim que ele foi levado para o melhor hospital em São Paulo, os pais, né, já correram, a família toda de lá correu. O que aconteceu com Pedro Pimenta? Ele tem até o Insta também dele aí no Instagram. O Pedro teve que ser decepado, amputado é a palavra, amputado os braços, até essa altura, os 2 braços, para que a necropsia não tomasse o corpo dele todo, e as 2 pernas até a altura do joelho. Ele ficou em coma mais ou menos 1 mês, e quando ele acordou, ele não sabia o que tinha acontecido. Resumo da história: o Pedro quis morrer, o Pedro pediu para o pai dele que ele não, depois que ele soube do que tinha acontecido, que ele não tinha mais motivo para viver. Jovem, bonito, o que ele ia fazer da vida sem braços e sem pernas? Ele não teria ninguém para abraçar, ele não ia ter namorada, ele não ia ter... E olha, aí começou realmente os sintomas de ansiedade, de depressão, que foi alavancando outras crises gravíssimas nele. Mas o Pedro descobriu que tinha uma coisa que daria esperança para ele viver, que era assistir o show, se não me engano, da banda Kiss, que eu também assisti, que seria lá em São Paulo. Só que ele estava dentro do hospital, numa maca, ele não poderia nunca sair daquele ambiente, mas os médicos, a equipe de psicólogo, tudo pensou: se isso vai dar esperança para o Pedro, nós vamos levar. E no livro tem todas as fotos. Levaram o Pedro para o show. E daquele momento em diante o Pedro pensou: eu não vou desistir. Porque as pessoas viram, sabe, aquela energia naquele rapaz e viram a situação em que ele estava ali e muitos aplaudiram ele. Aí eu pergunto para vocês, sempre faço essa pergunta: o que é de Pedro hoje, Vilma? Pelo menos de Pedro eu sei falar, né? O Pedro, ele lutou, ele resolveu não desistir, porque Deus tinha reservado algo muito especial para a vida dele. O Pedro a família tinha condições, ele foi para os Estados Unidos, fez uma prótese, ele passou por muitos momentos de constrangimento, até aceitar aquela prótese. Ele começou a andar com aquela prótese bem super leve, que é uma prótese super nova, e enfim, ele conseguiu reaprender a andar. Os braços, com o tempo, ele colocou braços mecânicos, veja bem, para poder comer, porque até então ele passou mais ou menos 1 ano sendo limpado o bumbum, tendo que receber comida na boca, e ele chegou um momento que ele disse: não, eu não quero mais isso para minha vida. E a partir desse momento, o Pedro mudou. O Pedro foi para cima. É igual eu falo muitas vezes para vocês: lute, insista, persista, não desista. Um dia você conquista.
Hoje o Pedro é referência internacional e ele ajuda muitas pessoas que passaram por situações como ele. Então pense nisso. Não deixe a ansiedade tomar conta de você. Beijo, namastê, gratidão por tudo. Vejo você. Até breve. Tchau, tchau.